Olá, amiga ou amigo. É bom estar contigo a cada semana para partilharmos lições da Bíblia, quer através da Rádio Tranquilidade ou então através do canal YouTube ou página do Facebook, 2 minutos com ele. Faço mais uma vez o convite para que partilhes com os teus amigos os links destes meios de divulgação da Palavra de Deus. De certeza que eles vão agradecer. Estes são meios que estão à nossa disposição para dar a conhecer a mensagem da Bíblia, as verdades que a Bíblia contém e as lições que ela tem para a nossa vida pessoal. Iniciamos um novo trimestre e um novo tema. O tema será o livro do profeta Isaías. O texto central da primeira lição é um chamado que percorre todo o livro de Isaías e que mostra qual foi a sua principal função enquanto profeta chamado por Deus. Diz ele no capítulo 1 e no versículo 8: Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Eu gosto muito da tradução que normalmente utilizo, a Bíblia para Todos. Uma tradução de cerca de 20 anos, foi feita há cerca de 20 anos, feita diretamente dos textos originais por um grupo de estudiosos para o nosso português atual. Gosto especialmente da parte inicial do versículo que diz assim: venham, vamos discutir este assunto. É uma forma muito pessoal de tratamento, uma forma que mostra esse Deus de amor que percorre todo o livro de Isaías. Esta semana iremos fazer uma apresentação geral do livro, chamado por algumas pessoas como o Evangelho do Velho Testamento. O autor do livro é Isaías, filho de Amós, um descendente da linhagem real, e o seu nome significa Yahvé é auxílio, ou Yahvé é salvação. Isaías foi chamado na sua juventude para ser profeta, alguém que comunicava mensagens recebidas diretamente de Deus. Os profetas eram indivíduos chamados diretamente por Deus para exercerem essa atividade. O profeta era um professor da retidão, eu gostei desta expressão, da retidão, espiritualidade e conduta ética. Era um reformador moral com mensagens de instrução, aconselhamento, admoestação e advertência, e cuja obra incluía com frequência a predição de acontecimentos futuros revelados pelo próprio Deus a pedido ou quando Deus assim o entendia. O ministério de Isaías, como profeta e conselheiro político e religioso de Judá, ele ocorreu no Reino do Sul e ocorreu durante aproximadamente 60 anos, entre o ano 750 e o ano 690 a.C. E ele abrangeu os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias e morreu provavelmente durante os massacres decretados por Manassés, filho de Ezequias, sobre aqueles que eram fiéis a Deus. Isaías era casado e tinha 2 filhos, Sear-Jazub, que significa um resto volverá, e Maeb Shalal-Azaz-Baz, que significa rápido despojo, presa segura. Até o século XIX não se questionou a autoria do livro de Isaías. Nessa altura, alguns estudiosos alemães que não aceitavam a revelação divina para o futuro começaram a ensinar que o livro de Isaías tinha sido escrito por 2 Isaías. O primeiro escreveu os primeiros 39 capítulos e o segundo terá escrito o capítulo 40 ao capítulo 66. Este segundo Isaías teria escrito estes capítulos no ano 200, entre o ano 200 e 100 a.C., depois do cativeiro babilônico, depois de Neemias e durante o reinado de Ciro. E os outros capítulos antes deste reinado, logicamente. Encontramos algumas evidências da unidade do livro que diverge completamente disto. Por exemplo, há uma expressão muito própria do profeta Isaías, quando se refere a Deus, que diz o Santo de Israel. Essa expressão ocorre 12 vezes nos primeiros 39 capítulos e 13 vezes nos restantes capítulos do 40 ao 66. Outro exemplo, por exemplo, é o tema básico que percorre todo o livro de Isaías: o livramento de inimigos políticos e espirituais e a operação física e espiritual. Assim podemos ver que na primeira parte do livro, uma parte histórica, é apresentada a libertação do pecado em termos espirituais e a libertação política de Judá, da Síria e da Assíria, e de outros inimigos, por meio de arrependimento,
reforma e fé em Deus. Na segunda parte, uma parte mais profética, é apresentado o livramento em relação à Babilónia e, finalmente, o domínio do pecado por meio da fé, o domínio, portanto, dominarmos o pecado por meio da fé no libertador vindouro. A arqueologia tratou de dar uma ajuda a respeito desta unidade. Os 2 manuscritos completos de Isaías foram encontrados em 1947 nas cavernas de Qumran, junto ao Mar Morto, escritos mais de 1000 anos antes, e eles não mostram qualquer diferenciação entre a primeira e a segunda parte do livro. Um outro aspecto importante é que as citações que são feitas no Novo Testamento, tanto por Jesus como pelos apóstolos, citam o livro como um único volume. Não há diferenciação. Jesus, por exemplo, cita o capítulo 6 e os versos 9 e 10 e o capítulo 53 e o verso 1, conforme diz João, no capítulo 12, nos versos 38 a 41. Vamos ler. Assim se cumpria aquilo que o profeta Isaías escreveu: Senhor, quem acreditou na nossa mensagem e no poder do Senhor a quem foi manifesto? Eles não podiam acreditar porque Deus disse também pela palavra de Isaías: Deus fechou-lhes os olhos e endureceu-lhes os corações para não poderem ver com os seus olhos, nem compreender com o seu entendimento, nem poderem converter-se a mim, de modo a ter que os curar. Isaías disse isto de Jesus porque viu antecipadamente a sua glória e falou dele. João comenta esta parte final. Paulo, por exemplo, aos Romanos, no capítulo 9 e nos capítulos 1 e 10, cita os capítulos 1 e 10 de Isaías, no capítulo 15 cita o capítulo 11, no capítulo 10 cita o capítulo 53, entre outros. Além destes, aparecem também citações, quer da primeira, quer da segunda parte de Isaías, em todos os evangelhos e nos Atos dos Apóstolos. Isaías viveu num período conturbado da história de Israel e Judá. Apesar da paz e prosperidade que havia no início do seu ministério, essa paz e prosperidade levou a um declínio espiritual. O povo abandonou Deus e a sua justiça. As condições sociais e morais dos dois reinos eram muito parecidas. Em toda a parte havia injustiça, pois os juízes aceitavam suborno e os governantes estavam mais interessados em governarem-se a si mesmo do que governar os seus governados. Os ricos eram cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Essas mesmas condições são descritas por Miqueias, Amós e Oseias, profetas que foram contemporâneos de Isaías. Muitos abandonaram o verdadeiro culto a Deus e seguem deuses pagãos. Isaías adverte o povo que não podem continuar nesse caminho. Ele esforça-se por ensinar ao povo o verdadeiro significado da religião e a verdadeira natureza de Deus. Ele faz apelos para uma nação cada vez mais pura e melhor. Ele adverte sobre a rápida destruição no caso de persistirem no mau caminho. Como dissemos lá atrás, Isaías era de ascendência real e, como tal, um estadista também, para além de profeta. Ele amava profundamente a sua nação e advertiu de forma convicta e corajosa contra toda a atitude contrária ao interesse nacional. Ele mostrou a tolice que era os líderes judeus confiarem no auxílio, por exemplo, de outras nações, ou a tolice que era confiar em alianças terrenas na tentativa do fortalecimento do reino. Ele enfatiza o erro de confiar nos homens e não aceitar o conselho de Deus. Isaías refere-se muitas vezes a Deus como o Santo de Israel e de como ele quer que o seu povo também seja santo, tal como ele, e odiar a injustiça. Em relação ao Reino do Norte, Israel, ele tinha a certeza de que muito poucos escapariam à destruição iminente. Mas, relativamente ao Reino de Judá, o Reino do Sul, ele acreditava que havia esperança caso o povo retornasse para o Senhor e para os seus caminhos de justiça e santidade. Na segunda parte do livro, nos capítulos 40 a 66, encontramos uma das imagens mais vívidas de um povo de Deus arrependido e obediente ao Senhor e da sua relação com Ele. Infelizmente, é só uma imagem. No capítulo 53 encontramos uma descrição comovente do futuro ministério de Jesus e uma das descrições mais reveladoras do caráter bondoso e amoroso de Deus.
Ele mostra claramente que Jesus viria como uma luz para os gentios e que a sua mensagem de salvação alcançaria toda a terra. Chegaria a ti e a mim. Com toda a justiça, Isaías é chamado do profeta messiânico, pois nenhum outro apresenta tão claramente a santidade e grandeza de Deus e a pessoa e missão de Jesus e o propósito e missão da sua igreja. Este livro é também uma chamada de atenção para os tempos em que nós vivemos. Nunca as pessoas tiveram tanta facilidade em receber a mensagem de Deus, que chega através das mais variadas formas, através de publicações, através da rádio, da TV, das redes sociais, através de pregadores, através de pessoas que vão bater às portas, entre outros. Mas o que é que acontece? As pessoas em geral continuam a não atender os chamados de Deus e cada vez estão mais centradas em si mesma, no seu ego, nos seus interesses, nas suas coisas, nos seus bens materiais, nos seus divertimentos. A mesma coisa pode acontecer com aqueles que conhecem um pouco mais da palavra de Deus, mas que se deixam muitas vezes envolver neste meio ambiente que os rodeia e vão relaxando a sua relação com Deus e os seus ensinos e advertências. Espero, sinceramente, que o estudo deste livro me ajude a despertar e a voltar para Deus, a aceitar os seus conselhos e a preparar-me e a preparar-te também para essa Sião descrita no capítulo 65. Esse novo céu e essa nova terra que ele apresenta. Que todos olhemos para ela com o mesmo entusiasmo do verso 18 e 19 do capítulo 65, onde Isaías diz: alegrem-se e rejubilem por aquilo que vos vou criar, pois vou criar uma Jerusalém cheia de entusiasmo e um povo cheio de alegria. Eu mesmo me entusiasmo com esta Jerusalém e me alegro com este povo. E não se hão de ouvir mais gritos nem choros. Sem dúvida nenhuma, é um terminar desta lição de uma forma fantástica, com esta afirmação, esta esperança que Isaías tinha para o seu povo e que Isaías tem também para o povo do fim dos tempos, antes do Senhor Jesus voltar. A próxima lição, nós iremos ver um pouco mais sobre esta crise. Nós falámos hoje um pouco da crise espiritual que aquele povo tinha e das condições reinantes. A próxima lição nós iremos falar sobre uma crise de liderança. É a lição número 2. E eu convido-te a acompanhar-nos semanalmente estas lições, a partilhares, como eu dizia há pouco, no início, a partilhares com os teus amigos também. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado por estas lições e pela esperança também que Isaías transmite e que nos pode ajudar a cada um de nós. Abençoa cada amigo, cada amiga que nos ouve, que nos vê e que, Senhor, todos nós possamos sentir o teu abraço ao iniciar este novo ano a estudar a tua palavra. Em nome de Jesus agradecemos e pedimos. Amém. Um abraço, votos de um bom ano e que o Senhor nos possa abençoar para aprendermos cada dia mais da sua palavra.